Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um iCast. Eu sou o Diogo Veloso, sócio do Grupo AICA. Eu sou Eric Paulino, sócio do Grupo AICA também. Estamos aqui com Henrique, né, sócio da ACT Eventos. E aí, grande Henrique, seja bem-vindo, amigo. É isso aí, gente. Vamos trocar uma ideia hoje legal sobre eventos, sobre esse mundo aí de tantas coisas, tantas novidades que estão acontecendo. Posso começar por uma pergunta quente hoje aqui para você, Henrique? Posso Manda a começar? primeira? Vamos lá. Eventos é oba-oba, Henrique? Conta pra gente. Eita, Pessoas que acham que já evento, começou. né, é oba-oba. É dinâmica Conta pra de gente. grupo, É né? dinâmica de grupo, né? Tenho visto cada vez É mais abraçar a árvore. abraçar a árvore, coisas do tipo. Conta pra gente, eventos. Então, vamos lá. Hoje, inclusive, eu tive uma reunião para desmistificar que eventos não é oba-oba, né? É muito diferente disso, de dinâmica de grupo, de abraçar a árvore. A gente trabalha numa profundidade, né? O grupo em si, o grupo da AICA entende que tocar as pessoas, tocar o coração das pessoas é fundamental. E... Foi? E eventos corporativos é um mecanismo para fazer com que a gente possa ter essas proximidades, despertar o melhor de cada indivíduo. Então, quando a gente fala de experiência corporativa para a gente entende que as pessoas são o centro. Então, tocar essas pessoas com emoção, com impacto real, com histórias reais, entendendo que cada pessoa tem a sua individualidade e que isso precisa ser valorizado. Então, quando a gente fala de experiência corporativa, a gente quer unir essas pessoas para despertar o melhor dela. Então, eventos corporativos não é oba-oba, a gente leva muita profundidade, valoriza cada indivíduo como centro e esse indivíduo que pode potencializar e, de fato, entregar resultados reais para a empresa. Maravilha. Diogo Veloso, em que momento a educação corporativa se cruza, né, com um evento corporativo? Em que momento um team building carrega para dentro de si processos, porque educação é um processo, né, para dentro desse método para poder entregar efetividade na ponta e vice-versa? Conta para a gente onde é que essas conexões acontecem. Eu acho massa porque isso nasce do nosso DNA. A AICA nasce como consultoria, uma consultoria que tinha preceitos de design aplicado, focado nas pessoas, com a criação e tudo mais. Mas, ao longo do caminho, a nossa energia de fazer as coisas e nossa consistência metodológica de tocar as experiências de consultoria. Eu me lembro da gente em sala de aula transformando a elaboração de um planejamento estratégico numa experiência com design aplicado. Nossos clientes começaram a dizer, olha, Diogo, Eric, eu queria esse ambiente de vocês, de muita energia, de muito método, no meu evento corporativo, no meu team build, na minha convenção. Foi assim que nasceu a ACT. A ACT nasce de um ambiente de muita consistência e de uma admiração por um misto, uma ambidestria nossa, Boa. muita energia boa e muita consistência. De tanto a gente fazer convenção de franquia, convenção de venda, team building, a gente entendeu em um certo momento que a gente tinha que dar atenção a isso para dizer, olha, uma coisa é ACT, é despertar com consistência. Então, tem conteúdo, tem game, tem storytelling, né? Tem uma pegada muito consistente de como a gente utilizar aquelas 4 horinhas, ou aquela 1 horinha, Muitas ou vezes... 2, ou 4, ou 8 horas, ou 16 horas. Como é que a gente usa aquele tempo que a gente tem sem ser mais conteúdo, mais palestrinha? Como é que a gente transforma isso no ambiente experiencial? Então, nasceu do ambiente da nossa provocação metodológica e nasceu do nosso respeito ao ambiente da educação. Educação corporativa é um ambiente de long learning, né? de longas formações. E tem um ambiente tão importante quanto, que é um ambiente de despertar as pessoas. Não tem mais importante ou menos importante, mais estruturado, menos estruturado, ou mais metodológico ou menos. Tudo no Grupo AICA bebe da fonte de muita ciência, de muito método, de muita consistência. A gente levou isso para o ambiente dos team buildings. A gente levou isso para o ambiente das convenções. É isso que a gente fez. É por isso que tem projeto nosso que começa com o Team Build Act, faz o processo educativo todo AICA e finaliza com baita Team Build da ACT, separando os ambientes. Uma coisa é despertar. Outra coisa é educar. E essas duas coisas podem estar juntas. Isso é Grupo AICA. Henrique, com essa tua grande experiência aí, o que é que os clientes têm mais pedido como fim em si? Ou seja, eu não estou mais falando agora do evento em si, do team building, que já a gente fala sobre os métodos, que é muito importante o pessoal se apropriar desse detalhe que tem, que eu vejo você mergulhado todo dia. Mas
Quando o cliente liga para a gente e demanda alguma coisa, o que é que, no geral, eles esperam que um evento ou um team building venha despertar, como o Diogo acabou de citar aqui? Geralmente, o que é que se procura? O mais comum hoje em dia é, de fato, trabalhar engajamento das pessoas, né? Engajamento, né? Engajamento com a marca e com as pessoas que estão ali envolvidas no processo, no É o dia a mais dia. É o mais comum. Mas, naturalmente, a gente, como o mundo vem cobrando muito mais pertencimento em relação à cultura, a gente tem recebido muitas demandas relacionadas ao fortalecimento da cultura enquanto empresa. Então, cada dia mais a gente tem colocado na mesa os valores da organização por meio de um team building, a gente fortalecer isso. Então, a empresa acredita que trabalho em equipe é uma premissa que ela não abre mão. Como é que a gente pode fortalecer, de fato, o trabalho em equipe dentro de um team building, onde a gente consegue reunir, muitas vezes é a única vez no ano, né? Ou poucas das vezes são no ano, Fantástico isso. dentro de um ano, para colocar todo mundo em um espaço e dentro desse espaço a gente fortalecer todos os dias com métodos, com ferramentas, com espaços de fala, para que as pessoas possam se conectar e estarem envolvidas dentro da organização. Depoimentos que você, como treinador, depoimentos que você também, como parte de todos os eventos, que acompanha e faz tudo, depoimentos que vocês escutam ao final de um evento. As pessoas falam o quê? Elas declaram o quê? Naquele finalzinho ali, Diogo, naquele momento O mais ali comum. final. Foi a primeira vez que eu não dormi em uma convenção ou em um team building. E já escutei muito. Já escutei muito. Senhora. A energia, o que vocês levam é real. É. Eu não consegui dormir. Já escutei isso Não algumas consegui vezes. dormir. Que maravilha, cara. Essa eu nunca escutei, não. Gostei, gostei. Eu escuto muito, Diogo, vem cá, eu quero conversar vida real com você, papo reto, gente assim, senior, né, muito experiente, cara, eu vim de tal empresa, de tal indústria, de tal multinacional, eu já fiz convenção, eu já fiz evento em todas essas grandiosas que você imaginar, eu tenho experiência disso, essa foi a melhor experiência que eu vivi em um dia na minha massa. vida. Oi, o cara veio de Nestlé. Pulou de cara, paraquedas. Eu disse, caramba, bicho. Então, um cara experiente, gente, né? Quando você vê gente com muita experiência disso, né? É muito interessante. E aí, teve outra que eu tenho que contar. Conta. Essa é muito comum. Diogo, eu falei com meu pai. E eu não falava com meu pai há muito tempo. Resgatou a relação dele ou dela com o pai. Vê que forte. Eu falei com meu pai. E eu não falava com meu pai há muito tempo. Outra foi, falei com minha irmã. Eu falei, porque a gente desperta, ali é um ambiente forte, né? Pra gente despertar bons comportamentos. E tem uma hora que a gente diz, cara, perdoa quem tu tem que perdoar, agradece quem tu tem que agradecer. Pode ser essa pegada do team building. E, cara, é tão forte, é tão presente o ambiente que o pessoal sente, faz e já nutre o valor. Então, eu escuto coisas lindas, né, vindo da ACT e quero continuar escutando porque é muito bonito. Eu também, posso contar um aqui? À vontade. Posso contar um que eu escutei recentemente? Escutei recentemente assim, eu trabalhava com aquele colega de trabalho há anos. Nunca tinha tido a oportunidade de mergulhar na intimidade dele, Que lindo. né, e trocar essa experiência e falar de um jeito comum mais mesmo. próximo, com intimidade. E a partir de agora, eu passei a ter uma outra percepção de quem aquele amigo, colaborador, aquela pessoa que está ali em função da oportunidade que eu tive por meio da atividade que nós fizemos aqui junto. Então, assim, isso é muito interessante, né? Porque a gente Total. vê relações sendo construídas, porque por trás tem um método indutivo, existe uma indução ali para algumas coisas, e as pessoas abrem aquele campo e a presença e estão ali com tudo, estão entregues, né? E quando elas se entregam, elas se abrem para o diferente, se abrem para deixar de lado aquelas críticas que tinham aquelas pessoas, deixam de lado pré-julgamentos que se tinha em relação a tal e tal pessoa, e pesquisas já comprovam quando esse ambiente está mais coeso, quando o time está mais forte, quando a gente tem mais confiança um para com o outro, o que é que tem como resultado? Não tem o que fazer, né? Mais coesão, mais integração, mais resultado, né? Caixa, tudo mais. Tudo que é positivo de resultado ali gera a partir dessas relações. Teve um dia desse que foi um cliente que chegou pra gente e disse: as vendas aumentaram depois da convenção. Mas não teve esse que disse: Diogo, a venda aumentou, a galera tá mais pilhada, todo mundo fala guerra papai lá, não sei o quê. Tem recorde de venda, Diogo. Recorde de venda. Recorde de vendas. Batemos recorde de venda depois da intervenção que a gente viveu. Agora, vamos ser muito sinceros, eu gosto muito dessa abertura. Por favor. Foi apenas a intervenção? Não, jamais. Foi a soma da abertura das pessoas naquele momento,
A com música o patrocínio daquela diretoria, daquela presidência que patrocinou e aportou tudo aquilo. Também foi a música certa, com o método certo, com a gamificação ativada, que tem um porquê por trás, né, que ativa certas competências. Então, é um conjunto com o ambiente criado, o ambiente é muito importante, tá? O ambiente total. Do team building, um ambiente saudável, bacana, né? Isso leva para bem-estar, naturalmente eu fico mais presente ali. Então, é uma série de fatores, é multifatorial, né, que faz com que alguém consiga ativar essas mudanças, que no final das contas, venhamos e convenhamos, Diogo Henrique, a empresa não contrata um evento, não gasta um monte de dinheiro, investe um monte de dinheiro num evento, um team building, para simplesmente fazer festa. fazer festa e o pessoal sair de lá mais próximo um para com o outro. Venhamos e convenhamos, as empresas investem e elas sabem que isso é o meio da história, que as pessoas vão sair mais conectadas, mais presentes, mais engajadas, mas o que elas querem no final? Elas querem no final que as pessoas revertam toda essa presença, todo esse momento em resultado. Não tem mágica, né, gente? Então, Perfeito. isso é uma tranquilidade muito grande que a gente tem, porque às vezes o pessoal fica... Eu sempre abro os eventos dizendo, vocês não têm ideia, né, do investimento que se tem aqui, porque a soma da hora de cada um dos presentes, né, todo o movimento de planejamento, às vezes a gente começa a planejar um evento com 1 ano de antecedência. 1 ano. Você sabe, você vive isso todos os dias, né? Então é aquele ano, fora estrutura, comida, tudo que vocês possam imaginar, para naquele momento a gente conseguir ativar, né, dentro do que a empresa espera. Então essa é uma arte bastante, né, delicada, focada nos detalhes e por aí vai. E é isso que já eu vou abrir a ponte aqui para vocês, para quem está por trás fazendo essa função. Que função é essa de design de experiência? Mas conta sua história. Sabe o que mais me impressiona? Eu estava com um grande amigo meu que é um diretor de uma grande indústria nacional. Aí ele recebeu o convite para a convenção da indústria. E ele está lá há 20 anos. 20 anos de indústria. E aí ele disse, Diogo, não aguento mais, cara. Pelo amor de Deus. Veja, uma convenção riquíssima. 2 dias num resort. Festa de titãs. Entre um dia e outro. Diogo, eu não aguento mais. Você senta lá. Vê aqueles gerentes tudo falando, os diretores tudo falando, aí eu vou lá e falo, aí vem um palestrante que tá famoso, e vai lá e fala umas coisas que não tem nada a ver com o que a gente tá vivendo, tudo bem, tudo que ele fala é legal, mas, bicho, socorro, não aguento mais, dá vontade de não ir, Diogo. Eu disse, caramba, bicho, por que tu não tem coragem de ir, vontade de ir para a convenção da tua empresa? Eu disse, não, eu tenho vontade, Diogo, mas não é por conta do que está acontecendo lá. É porque eu encontro meus amigos, né? A gente tem uma festa boa de noite, a gente toma uma junto, a galera do Brasil tá junto. E veja, eu sou uma empresa multibilionária que tem um budget, eu pego o budget e eu dedico a 80 mil reais, 100 mil reais a 1 hora de palestrante. Aí eu pergunto, o que é que a ACT faz com 100 mil reais? Henrique Lima. Vamos lá. Meu Deus do céu, a gente... meu amigo, a pessoa vai fazer um passeio com 100 mil reais. Dá pra fazer muita coisa. A pessoa vai fazer um passeio nas galáxias do universo. E ele vai voltar tonto de lá, porque ele vai dizer, caramba, eu senti essa história, fez parte de mim. Então tem uma coisa delicada no universo corporativo, e eu não estou dizendo que contratar palestra é ruim, não estou dizendo isso, até porque eu sou um palestrante, a Eric é palestrante, mas eu estou dizendo que de budget para budget é muito melhor você fazer as pessoas sentirem uma experiência, uma vivência. É porque o que diferencia isso é a customização, né? Quando a gente brinca, né? Um evento ele é feito para dar errado, em todos os sentidos, porque a única vez no ano é aquele momento onde a gente tem diversos fornecedores. Então tem tudo para dar errado. Nosso papel é fazer com que aconteça tudo da melhor forma possível. E a gente entende, e muitas vezes o cliente chega muito tensionado, sabe? É assim, com medo do que vai acontecer. Total. Então existe um cuidado de a gente abraçar, de colocar ali para junto e garantir que tudo que foi planejado saia da melhor forma possível. E aí é quando a gente fala que a customização, ele é o grande diferencial para o brilho nos olhos desse cliente. Porque a palestra pela palestra, que aquele mesmo palestrante replica 50, 70 vezes no ano, é legal, mas não é incrível, muitas das vezes. Isso. E quando a gente pega um budget altíssimo, seja ele qual for, tá? Do maior para o menor, e consegue lapidar esse valor
por meio dos comportamentos que a empresa quer despertar, fortalecer, é aí que está a grande chave. Então, eu acho que o que mais brilha os olhos, traz o espetacular, o uau no final das contas, é a nossa capacidade de customizar aquilo que para outras empresas é muito rígido. Então, eu quero fazer uma experiência, tá lá o portfólio com 20 opções, mas eles não conseguem mudar a narrativa, eles não conseguem vincular, eles têm que fazer daquele jeito. E a capacidade da gente de customização envolve o pré, é o conteúdo que a gente consegue levar para envolver essas pessoas e levar elas para a experiência no tom certo, como o Eric falou, e a partir disso levar, né, construir todas as amarrações, Uma arte. lições aprendidas vinculadas com o dia a dia deles. Então, é uma arte, né? É uma arte que a gente consegue entregar. Uma das profissões que a gente... É como se a gente dividisse o nosso chapéu, né? Dentro do grupo AICA como um todo, né? A gente tem um lado de educadores, palestrantes, né, consultores, mas nós somos designers de experiência quando trabalha com eventos. Então, queria que tu passasse um pouquinho o que é essa vida, porque de todo mundo aqui, quando eu olho para Diogo, para mim, se eu pudesse, eu estaria muito mais tempo como designer de experiência, né? Muito mais tempo dedicado. Mas você é um cara que vive 90% do teu tempo focado em ser designer de experiência. Então, conta para o pessoal que está aí assistindo o que é ser um designer de experiência e qual é essa função essencial que você, junto com todo o time, aporta a favor desse evento para que ele seja brilhante, único, inesquecível. Conta aí, O design da experiência, ele resumindo, a gente pensa em todos os pontos de contato que o participante vai ter durante a jornada. Então, qual é o kit que ele vai receber? Aquela pedrinha que vai estar lá para ancorar o pensamento que ele teve. Aquela pedrinha é um elemento central que a gente precisa pensar e entender qual é a cor certa, qual é o peso certo, em qual caixinha ela vai estar. Qual é o conteúdo, né, que ele vai receber propriamente dito. Então, se a empresa quer trabalhar a comunicação, vamos estudar, vamos entender qual é o conteúdo que vai se conectar com a realidade, com o segmento, né, com o perfil daqueles participantes. A logística de hospedagem, a logística de transporte, tudo isso são pontos de contato que influenciam na experiência do participante e que, no final, é o que brilha os olhos, é o que chama a atenção. Então, é o detalhe, é a minuciosidade de cada elemento que ali compõe o evento. Em que momento a gente aporta o método educativo? Em que momento a gente soma todo esse detalhe, né, que foi vivido nas gamificações? E como é que eu coloco a linguagem certa do comunicador, né, olhando para aquela realidade que foi passada como briefing? Porque a gente recebe cada briefing incrível, né? São briefings incríveis, assim. A expectativa geralmente é muito alta. Eu tô para ver um acima do outro. A expectativa, as pessoas até às vezes acham que um evento de 4 horas, 8 horas, né? Às vezes a gente até brinca, né? Que o pessoal acha que no final, né, teremos uma mágica que vai acontecer ali. E essa mágica acontece às vezes, né? Mas tem que ter muito cuidado com essa realidade versus expectativa, né? Porque é uma soma de fatores. É o método, é a condução, é o treinador, é a energia, né? O embasamento, é a cultura, é tantas outras coisas. Então, vamos falar, Diogo, aí do processo, né, de aprendizagem dentro desses eventos. Porque se você está conduzindo uma convenção de vendas, ok? Você vai lá e recebe um monte de vendedor. Aqueles vendedores precisam de energia? Precisam. Eles precisam de engajamento para com a meta, com o resultado, para com a missão da empresa, para com o cliente? Sim ou não? Sim, eles precisam disso. Eles precisam estar mais integrados entre eles para vender cruzada, né? Para ter venda cruzada, para poder um ajudar o outro no campo, no dia a dia? Sim, são uma série de fatores. Porém, a pergunta que fica é: eles sabem as técnicas de vendas, por exemplo? Eles sabem ativar o melhor da sua equipe, que eles são líderes imaginando por hipótese? Eles conseguem fazer as melhores perguntas e empatização para com o cliente que eles atendem, e com isso eles revertem mais resultado? Então fala um pouquinho do método por trás dessa história, Diogo. É muito interessante que, como a gente é um grupo empresarial, é o grupo AICA, e tem a ACT que trabalha eventos corporativos, tem a AICA que trabalha o ambiente de educação de fato, eles se encontram. E é muito interessante. Dia desse a gente fez um ambiente de convenção. Aconteceu a convenção, a gente disse, gente, podemos continuar o processo com esse time? A gente pode continuar fazendo sustentação educativa daquilo que a gente despertou. Então tem um trabalho que é dividir o despertar do educar. Eu desperto. E sim, no processo da ACT, no processo do team building, no trabalho de convenção, dá para trabalhar a instrumentalização.
A gente tem aquele framework metodológico da ACT, né, que começa com narrativas imersivas, né, onde a gente tem um conteúdo, né, e ali a gente já vai para experiências vivenciais. Essas experiências vivenciais podem ser comportamentais, emocionais, técnicas, cognitivas. No dia desses disseram, olha, a gente quer treinar o time para tomar decisão. Tomar decisão. Tem um game para tomar decisão? Tem um game para tomar decisão. A gente quer que o time nutra uma responsabilidade extrema. Responsabilidade extrema. Dia desse a gente vestiu uma convenção de vendas com faca na caveira, Capitão Nascimento, e essa empresa tinha contratado o próprio Capitão Nascimento um ano antes, né? E disseram, a gente gastou menos e foi mais impactante. Claro, foi o dia todo, né? Foi o dia todo a gente criando uma narrativa e um ambiente vivencial onde as pessoas saíram dali realmente engajadas e comprometidas. Então, existe um trabalho de início de educação ali no ambiente de team build quando ele é bem pensado. Quando ele não é bem pensado, eles são desconectados, são falas desconectadas, que é o que a gente vê muitas vezes quando a gente vai para um evento e a gente é contratado para a parte da tarde. Aí na parte da tarde a gente pensou cada minuto, não é isso, Henrique? Exatamente. A gente pensou cada minuto. Aí a gente chega de manhã e a gente fica ali atrás para sentir a energia e tal. Quando a gente vê a manhã toda é um conjunto de pessoas subindo no palco com um PowerPoint. Isso. Que as pessoas não conseguem prender a atenção do público, até porque o assunto não é tão interessante, e é muito conteúdo, e as pessoas passam ali 4 horas sentadas na cadeira, vendo PowerPoints acontecer. Será que a gente pode transformar esses PowerPoints em algo mais dinâmico? A gente pode trazer ACT para esse rolê? Então, esse é o nosso trabalho. Será que precisa ter aqueles 18 comunicadores, 18 gerentes e diretores? Né? É o momento certo no evento fazer aquilo? Isso. Aí parece que tem muita sensibilidade, porque eu tenho visto pautas aí de 8 horas com 18 comunicadores. E não vamos jogar o peso para o comunicador. Às vezes o comunicador ele não foi treinado ali, um gerente de uma área qualquer que seja, não foi treinada para performar, para chamar a atenção. O assunto às vezes é até interessante. Só que a empresa acha que tem que ser aquele momento é o momento adequado para colocar todos os executivos para falarem. Quando os executivos vêm falar, eles vão fazer o quê? Prestar contas do passado e trazer um viés, alguns deles, um estímulo futuro, de alguma coisa que está em voga, que está em desenvolvimento, o que vai acontecer. Necessariamente eu preciso saber disso de todas as áreas? Aí é que está o ponto. Então, isso aí é até uma dica para vocês que estão aí participando, né? Vocês brigarem, estou falando com gerentes de marketing, porventura, gerentes de eventos corporativos, né, diretores que terminam cuidando, né, diretores comerciais ou que geram uma demanda para o seu time e querem fazer um team building. Muito cuidado com isso, porque às vezes esse menos é mais em relação ao evento. É preferível eu ter, né, uma condução, né, por exemplo, da gente da ACT, né, interagindo, amarrando, gamificando com o método certo, e deixar ali 3, 4 comunicadores que vão de fato trazer o frisson, a novidade, né, a campanha. Eu gosto do lançamento, eu não sei o que é que vocês acham, mas eu adoro lançamento de produto. Eu acho que é o momento certo, dentro de uma convenção, é lançar produto. É lançar campanha nova, composição de preço novo para ofertar ao mercado. É tudo aquilo que eu posso aproveitar o grande volume, a grande energia, o volume de pessoas e a grande energia para lançar uma coisa boa e pegar todo mundo naquela energia boa. E as pessoas reverterem. Então, eu sou muito a favor. Mas não sou a favor de falar de lançamento de uma política nova corporativa. Não dá. Eu não sou a favor. Isso. Porque eu acho que a política pode ser disseminada de outra forma, digitalmente depois. Ela pode ser disseminada por meio de documentos, digital ou não digital, não importa. Mas não é o momento de falar ali de uma política técnica, né, a ser compartilhada com todo mundo. Então, cuidado, né, nessa boa escolha para que o evento tenha fluidez, né, Henrique? Fluidez, naturalidade. Que ele tenha naturalidade, que ele seja leve do início ao fim, gostoso do início ao fim, e que as pessoas saiam de lá dizendo a frase que eu mais gosto de escutar no final de um evento: eu nunca vivi nada igual assim na minha vida. Quando as pessoas saem falando isso, né, isso sustenta aqueles colaboradores por mais vários meses dentro da empresa. Porque elas gostaram de viver aquilo. Elas saem crentes de que aquela empresa fez um investimento massa, que os colegas são legais, que o líder é legal, que a empresa trouxe uma cultura
linda para dentro daquele ambiente, e em 24 horas eu consegui viver algo único ali, mágico. Então, é sobre isso que versa ambiente corporativo dentro de eventos. Henrique, uma pergunta para você agora. Vamos falar do detalhe? Vamos falar dos Diga lá. detalhes desse novo Que mundo, tanto encanta, né? Detalhes, né? Os detalhes que tanto encantam. Imagina que você que está ali por trás, criando a metodologia, pensando junto com o cliente, o treinador vai lá, o head trainer, vai lá e também escuta, acolhe, sente o jeitão da empresa e tudo mais. Mas quando é que no evento o detalhe que a gente não ativou ou que o cliente não percebeu é um responsável por o evento não ser exitoso? Conta detalhes aí de situações que a gente teve desafios que não foram necessariamente nossos, foi do sistema, do ecossistema empresarial. Tem um pessoal que fez aquilo economiza, ali. Opa, faz economia, umas economia, socorro, Jesus. Eu conheço um amigo meu que toma uma comigo que contrata um telão. Era desse que eu ia falar agora. Veja, a principal questão quando a gente fala de eventos darem errado, enfim, é a infraestrutura. A infraestrutura de eventos, seja porque é caro, né? É uma coisa que envolve muitos elementos e aí as empresas acabam economizando, mas isso diretamente gera um impacto negativo para o dia, para a jornada que foi desenhada. Então, quando o som é para colocar aquela música de emoção, que é para fazer com que a narrativa do treinador se encaixe no momento certo e não saia a música, acabou o clima. Não tem cenário, não tem treinador que consiga. A gente dá um reverter jeito, isso. né? A gente vai dar o nosso jeito. A gente vai cantar, a gente vai colocar alguém para cantar, É. mas a infraestrutura é fundamental. É o caso da energia, né? Faltou energia e a pessoa não quis Acabou. contratar Um ali gerador reserva. Um gerador reserva. Como Aquilo ali já é suficiente, aconteceu. já aconteceu diversas vezes, né? Uma convenção totalmente digital que a gente estava fazendo, não tinha um gerador reserva, o gerador principal acabou, e aí? Mais de 1.200 pessoas online, passou um tempo, 1 hora lá, sem ter retorno, porque não tinha conexão, não tinha como estabelecer. Então, quando a gente fala da melhor experiência do participante, né, a gente tem que envolver todo um pré muito forte por trás. Então, quem é o fornecedor que vai entrar com a infraestrutura de sonorização? Quem é a pessoa que vai fazer a captação de imagem? Então, quando a gente contrata uma empresa para fazer captação de imagem, ela tem que entender que a sensibilidade era importante. Então, Isso. se existem duas pessoas conversando, emocionadas, não adianta eu vir com uma câmera querendo gravar, pegar o melhor take e estragar o momento. Então, Não adianta. existe toda uma sensibilidade que a gente entende que é fundamental e que naturalmente a gente brifa, a gente conversa com esses fornecedores. Então, por mais que a gente não faça a contratação dessas pessoas, mas a gente está 100% alinhado dentro do processo para que todas as partes ali envolvidas entreguem a melhor experiência. Então é por isso que eu tenho visto o time da gente muito focado em construir checklists, né? Antes de cada evento, Todo né? evento. Checklist antes do evento para chegar no final, confrontar, né? Ver se aquilo ali fez Fazer o sentido, deparo. o que é que faltou, o que é que não faltou. Isso é uma Isso. forma de mitigar risco, correto? Henrique? Total. E isso vai até do kit de emergência que a gente tem que levar. Então, por mais que a gente vai fazer uma experiência que não tenha nenhum cunho ali radical, né? Que as pessoas possam se machucar, mas elas tenham que fazer utilizar algum elemento como uma tesoura, a gente tem que mitigar o risco de entender que alguma pessoa pode se cortar ou ter alguma necessidade. Então, o checklist ele é fundamental para que a gente consiga sanar todas as necessidades do evento. Perfeito. Eu vou contar uma história para vocês e queria que vocês também pensassem em algumas da nossa experiência em conjunto, né? Eu me lembro que a gente atendeu uma construtora, e essa construtora colocou a equipe de vendas inteira dessa construtora junto conosco, 8 horas antes do grande momento de venda que eles tinham no ano ali, que era um determinado feirão. E a gente ativou essa turma, né? A gente mexeu com essa turma, estimulou essa turma, deu técnicas e ferramentas, instrumentalizou o pessoal para que eles pudessem performar mais e melhor. Dito e feito, as pessoas saíram de lá, pegaram o seu ônibus, me lembro como se fosse hoje dessa declaração, e foram à noite para esse determinado momento, que era considerado um momento de grande venda histórica. Foram pra né? guerra, foram pra pra guerra. guerra, desceram pra guerra. E me lembro o diretor ligando de volta depois pra gente para dizer que, historicamente, ou seja, nunca antes na história daquela empresa, eles tinham conseguido vender tantos imóveis quanto venderam naquele momento. De novo, muita felicidade que fica da nossa parte, né? Um orgulho incrível, mas também muita humildade para entender que aquele time estava aberto. Aquele time chegou chegando, querendo descer pro play, ir pra guerra, e vender, e fazer acontecer, somado a todo um método por trás que a gente facilitou,
né? Somado a um patrocínio da diretoria, todo um ambiente criado, um momento certo. Então, temos que dizer que aquele diretor foi muito inteligente, né? Em colocar e ativar na hora certa. Então, resultado é sobre isso. Vendas reverte na hora. Do ponto de vista organizacional, né, melhorar a cultura, a resposta não é imediata. Vocês bem sabem que a resposta não é imediata. Mas eu já começo a ativar algumas mudanças ali. Mas aí quem é diretor, gerente, né, que está querendo ativar e tem vínculo com vendas, tem campanha para lançar, tem preço novo, tem combo novo, tem solução nova para apresentar no mercado e quer juntar todo mundo para poder essa turma sair de lá realmente pilhada e pilhada para poder performar, evento é um caminho, team building é um caminho. Isso ajuda muito e tem todo um payback aí incrível, né, histórico. Vocês têm exemplo para dar pra gente? Eu tenho um que é assim, eu acho que foi um top 3 dos meus grandes desafios, porque ele envolve algumas frentes. A gente recebemos um desafio, né, de uma empresa que foi criada diante de uma catástrofe ambiental. E aí, essa catástrofe foi criada a empresa, um núcleo ali de pessoas envolvidas para fazer a reconstituição dessa cidade. Naturalmente, as pessoas que sofreram um acidente precisavam entrar em contato, estar em conexão diária ali com as pessoas da organização. E só quem passa por uma situação de perder sua casa, perder sua família, perder entes queridos, é que sabe a dor, né, o sofrimento. E o grande desafio da gente era pegar essas pessoas, alguns moradores, né, que viveram isso, e levar para um evento onde essas pessoas que compõem a empresa estavam lá. E não existia um relacionamento, existia muito mais uma trocação diária, uma batalha diária, porque de um lado diziam que estavam trabalhando, do outro lado diziam que não estavam Muito trabalhando. atrito. Muito atrito, muito atrito. E como é que a gente consegue integrar isso, de alguma forma, empatizar essas pessoas em ambas as partes, para entender que de um lado existe um movimento sendo criado e que isso vai demorar, e do outro existem essas pessoas que precisam da atenção, do cuidado e do carinho. Então, a gente com muita sensibilidade, ressignificando muita coisa. Então, foi uma catástrofe que teve água, teve lama, a gente levou o elemento da lama para esse momento, para ressignificar que a partir de agora a gente está utilizando isso que acabou, né, com muita coisa, com tudo que a gente tinha, para levar a gente para um ambiente diferente. Dando um novo significado. Dar um novo significado. Que lindo. E Foi lindo mesmo. no final do dia, a gente ter um abraço genuíno, sabe, das pessoas ali presentes, filhos, pais, irmãos e irmãs, com essas pessoas, foi muito marcante, porque conseguiu despertar uma virada de chave para as pessoas entenderem que existe muita necessidade e a gente precisa entregar o nosso propósito diariamente. Isso foi uma das frases que lá foram ditas. Que lindo. E deu para ver, por feedback, que as pessoas que prestavam um serviço puderam impulsionar, né, as suas atividades a partir de agora. Então, se existe um processo, vamos atrás de resolver esse processo para agilizar, para a gente conseguir entregar mais rápido. Então, acho que foi uma das grandes coisas que eu já vi, assim, em relação a eventos, em relação a tocar e envolver as pessoas. Muito bom. Essa foi linda mesmo. Fiz qualquer Essa foi linda. Eu vou na mais cognitiva. Muito interessante. A gente foi chamado para um Dream Team. Um Dream Team comercial. O briefing era: meu time batedor de meta, galera tem engajamento, tá integrada, tá pilhada, tá fazendo muito e bateu recorde de venda. Vixe, Maria. Como é que a gente faz essa conversa? Como é que a gente trata esse time? O teto aí piso. Esse diretor muito sábio disse: olha, eu preciso que esse pessoal entenda que não tem todas as ideias, né? Que tem muito mais ideias para gerar. Eu preciso que eles entendam que coletivamente ainda tem várias saídas para a gente entregar ainda mais. Como é que a gente desperta isso? Aí a gente criou a Fábrica da Criatividade. E aí, a Fábrica da Criatividade era um caminhão passando, 100 pessoas, um caminhão passando, o pessoal dividido em grupo, fazendo Ishikawa de alguns problemas, em formato de espinha de peixe. E tu se lembra, né? A gente fez junto. E esse cliente só tinha tampa, viu, ali? Irmão, só tinha gente monstrão, assim. Aí Ishikawa, aí faz a causa e efeito. Cara, eu quero novas ideias, eu quero... E o caminhão passava de tempos em tempos em cada grupo. Ia coletando essas ideias, né? Ia coletando. Aí o pessoal passava e colocava as ideias. E, então, a gente colocou as ideias. E cada grupo tinha uma cor e tal. Aí as
as ideias iam para um CD, um centro de distribuição, um centro de organização, um picking das ideias. E nesse picking tinha 4 diretores. E esses diretores abriam a ideia e disseram, caramba, não, mais do mesmo. Mais do mesmo. Já iam aprovando na hora. E aí eles iam abrindo a ideia, caramba, essa ideia aqui ativa PDV. Bota aqui, bota aqui. No final, eu me lembro como a galera tava... Meu irmão, quantas ideias tem aí? Foram geradas mais de 150 ideias nos grupos e foram ditas que eram valorosas mais de 50 ideias. Ideias que geravam impacto na Real. ponta. Eu disse, cara, veja como um método de uma experiência de 4 horas tem uma potência de dizer, tá vendo, time? Quando a gente bota a cabeça para funcionar coletivamente, a gente constrói algo incrível e a gente conseguiu construir algo incrível. Com design aplicado, o caminhãozinho passando, né, com o picking organizado, com os diretores ali no final, né, do picking, a espinha de peixe representando a relação de causa e efeito. Meu irmão, aquela experiência foi memorável. Agora, de onde vem ela? De um desejo profundo de despertar algo bonito no seu time. Então, o diretor dizendo, eu quero despertar isso. Deixa com a gente. Então, você que está escutando a gente, quando você quiser despertar algo, eu quero despertar a criatividade, chama ACT. Eu quero despertar autoconhecimento e gente presente, chama ACT. Eu quero despertar a integração no meu time, chama ACT. A gente é especialista em despertar as pessoas no ambiente emocional ou no ambiente cognitivo. E essa é a nossa graça, essa é a nossa arte e a gente estuda muito para isso. Maravilha, vamos fazer uma rodada agora, cada um trazendo aqui um fator crítico de sucesso para um evento acontecer de forma brilhante. Para o evento acontecer e impactar como tem que ser. Finish. Então, cada um traz um fator crítico para a gente dividir com um grupo. Eu queria trazer como fator crítico para um evento funcionar muito bem, né, o desenho de toda a jornada do participante. Mesmo que o evento dure 1h30, 2h30, né, mesmo que ele seja uma parte dessa história, mas a forma como o colaborador chega, a energia que ele é recebido, com a música que ele é recebido, com o que é que ele recebe dentro do quarto dele, né? Com a forma como a equipe abraça, as fotos que estão presentes, o ambiente instagramável que está do outro lado, a atividade de programação social que interage com a história, a abertura dos portões oficiais, né? O momento em que o palestrante começa a falar, que o presidente entra no palco, a emoção gerada, passando por todos os demais elementos. Para mim, esse é o fator crítico de sucesso para que uma experiência seja incrível, como a ACT gosta de fazer. Quem de vocês quer dar sequência aí, um fator crítico de sucesso? Eu acho que um dos principais é entenda como seu time chega nesse evento. Não adianta o comitê do projeto, né, ter uma expectativa, né, quero muita energia, muita intensidade, vamos correr uma maratona. Do outro lado, tem um time machucado, tem um time que não vende metas. Então, se a gente não entender qual é o momento que o time da gente tá e o que de fato eles precisam... O contexto daquele pessoal, né? O contexto, daqueles participantes. A gente vai estar conversando uma coisa e o time não vai estar entendendo aquela coisa. Então, as coisas não vão casarem ali. Então, entenda o momento que seu time está. Que massa. Diogo, para fechar. Jim Collins tem uma frase que ele diz, né, no livro Empresas Feitas para Vencer, ele fala que existe um desperdício gigantesco de capacidade humana nas organizações. Eu acho que um bom evento corporativo, ele tira o protagonismo do treinador, do palestrante, de quem está no palco e coloca as pessoas no palco. Honra as pessoas e o conhecimento que está ali e faz com que a gente não desperdice capacidade humana nas organizações. Quando tem troca, quando tem cocriação, quando tem gente conversando sobre as soluções daquela empresa, daquele ambiente, tem riqueza. E não existe riqueza maior do que essas pessoas juntas. Pode subir o palestrante que for, aquelas pessoas em conjunto têm uma potência inimaginável. Então, para mim, um evento corporativo bom, ele inverte o jogo e traz para as pessoas o protagonismo em várias partes da sua execução. Maravilha, espero que você que está aí tenha gostado desse iCast, com muito prazer. Henrique aqui hoje arrebentou, Diogo Veloso. Um grande abraço em todos e todas e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Um abraço, gente.